Hoje a gente vai falar sobre diferença cultural entre uma cultura latina, que é a cultura brasileira, e a cultura asiática, que é a cultura coreana. Então a gente está com a Michelle e com a Jung, muito obrigada, que são brasileiras e trabalham em empresa coreana. Então a gente vai falar um pouco sobre as diferenças e contar algumas situações que a gente passou. E uma outra diferença que eu vejo também, bem clara, o controle dos processos e a exigência da qualidade, fora o senso de urgência, né? Gente, que assim, você tem que fazer tudo muito bem feito, então eles são extremamente detalhistas e ao mesmo tempo você tem que entregar muito rápido. A hierarquia é uma coisa que eu acho que é um diferencial da cultura, porque lá eu achei bem diferente que primeiro tem nomes para cada posição, cargo. É muito difícil você decorar tudo no início, por exemplo. Sim. Não sei se vocês perceberam isso. Chamar aqui no Brasil pelo nome, por exemplo, oi, diretor Gustavo. Você não fala desse jeito. Lá não, você tem que chamar, oi, diretor Gustavo, tudo bem? Então, sempre você tem que colocar a posição, o cargo da pessoa antes, para depois você poder falar com ela. Eu acho que, de certa forma, é um reconhecimento e pelo cargo, né? E respeito por tudo que a pessoa fez, atingiu para chegar ali. Então, eles preferem que serem, né, chamados pelo cargo do que pelo nome. Eles sempre preferem pelo cargo. E normalmente é o que você falou, é o reconhecimento. Você está naquela posição, então você fez uma trajetória para poder estar ali, né? Tipo, eu mereço ter tratado de sim, forma diferente, sim, quase isso. Sim. Por exemplo, se você vai falar com seus pais, normalmente você tem que colocar o linguajar formal. Normalmente, hoje em dia acho que nem tanto, né? Hoje em dia acho que já é mais livre, mas antigamente você falava muito mais formal com até os seus próprios pais, né? Isso vem da cultura coreana. Da cultura coreana acho que trouxe isso para o trabalho, para a família e em geral, assim. A Michelle tá cansada. Concordo plenamente. Gente, eu ia falar um negócio de... Então tá. Eu acho que, por exemplo, no caso, se você for ver a história da Samsung, é uma história pautada por um crescimento exponencial. E ela não foi... Tipo assim, a Samsung não chegou aqui trabalhando, diríamos assim, no ritmo normal, Sim, né? Uhum. Então, as cobranças, as exigências, elas são realmente bem elevadas, né? Uhum. Então, tudo que vem uma ideia, ela é aplicada na hora. Não tem tempo de fazer uma super estratégia, fazer um super estudo atrás daquilo. Se tem uma boa ideia, todo mundo vai seguir em frente e fazer aquilo dar certo. Uhum. de forma muito ágil, né? É muito ágil. E tem dado certo, né? Mas é um ritmo que não é para todo mundo, realmente. Não, porque se for pensar, na forma como a Coreia se desenvolveu nos últimos anos, foi de uma forma muito acelerada. Só que isso trouxe um impacto, né, social, assim, eu digo comportamental. Então, o pessoal trabalha até hoje num ritmo muito intenso. Então, todo mundo na Coreia trabalha demais, assim, é muito hard work. Então, é a parte boa, mas claro que tem os impactos sociais, né? De muito estresse, de muita pressão. E eu vejo que os executivos que vêm de lá, que empresas asiáticas têm, os executivos expatriados, eles vêm com esse perfil. E aí, quando vem para uma cultura latina, tem um choque cultural. E aí, se você trouxer para a cultura brasileira, eles são muito mais flexíveis, eles são muito mais de ter um equilíbrio, de curtir a vida. O povo brasileiro é muito festeiro, né? Então, eu acho que tem a parte boa que você aprende da disciplina e tal, mas acho que acontece um choque. Loja de cosmético. Então, assim, eles sempre estão inovando, nunca tá parado. Então, hoje deu certo, isso não quer dizer que isso vai dar certo por muito tempo. No máximo 1 ano, 2, aquilo tá dando certo. Depois ele já tem que mudar estratégia, tem que fazer dar certo de outras formas. Então, é uma coisa que eu percebi nisso que você falou, é tudo muito rápido, porque as pessoas, elas estão
cada vez mais se desenvolvendo e acaba tendo essa necessidade de mudança muito rápida. Eles não têm tempo para ficar esperando, sabe, dar certo. Ah, não deu certo, não tá dando certo, eles já mudam para outra. Então é uma coisa que eu percebi lá. É como se todo mundo tivesse muita pressa o tempo todo, né? Sim, todo mundo tem muita pressa o tempo todo. E como que vocês se sentem no dia a dia? Vocês se sentem mais brasileiras ou mais coreanas ou depende da situação? Olha, eu estava até comentando com vocês antes, muito meio a meio. Eu tenho muito da cultura coreana, por ter vivido lá, por ter mãe coreana, mas ao mesmo tempo, a raiz que eu tenho brasileira me puxa bastante também. Então é difícil você falar, eu sou mais coreana, e depende do momento. Eu acho que tem coisas, por exemplo, meu marido sempre brinca que eu sou pali-pali. Pali-pali é rápido, rápido, né? Só que assim, isso vem de mim, já é natural, não é uma coisa que eu faço forçado. Mas ao mesmo tempo eu gosto de também sair com os amigos, relaxar, ter um momento de não estar trabalhando. E isso é uma coisa, acho que mais, tipo, que me puxa quando eu penso, Latinoamérica, a gente aqui é mais tranquilo, não fica pensando em trabalho 24 horas por dia. Então eu acho que eu tenho bem um equilíbrio nisso. Nossa, para mim, eu acho que, no caso, agora é o sexto ano, né, trabalhando em empresa coreana, e a minha vertente coreana realmente é nesse sentido de que eu recebi uma missão, eu preciso entregar aquilo o mais rápido possível, né, da melhor forma possível. Uhum. E, às vezes, eu acabo sacrificando um pouco da minha vida pessoal, diríamos assim, por exemplo, né, mas ao mesmo tempo, quando eu faço aquela entrega, existe um senso de dever cumprido. E aquilo também me traz felicidade, né? Isso é uma coisa que eu acabo me associando muito da parte coreana. Só que ao mesmo tempo, por exemplo, eu vejo que os coreanos eles têm um pouco de dificuldade em habilidade social, né? Então, sempre que eu preciso, meus projetos eles são bem interdepartamentais. Então, eu tenho contato com muitas pessoas de diferentes áreas e acho que é o jeito brasileiro que me ajuda a transitar dentro desses projetos, né? A conversar com diferentes pessoas, sejam elas coreanas ou brasileiras, para fazer essas entregas. Mas, claro, né? Às vezes, assim, você tem que sacrificar algumas coisas. Eu não tenho problema nenhum com isso, né? E, tipo, como eu falei, para mim não é um sacrifício. Uhum. É uma coisa É que natural. que você faz com um propósito, né? Com uma finalidade. Então, agora eu tô começando a achar que eu tô mais pra Coreia do que pro Brasil. É isso que eu ia falar. Você tá bem coreana, A gente acaba meio, adequando, né? Não, mas isso que você falou me fez refletir também que essa parte é muito importante. O coreano gosta de entregar as coisas rápido com muita qualidade. Então ele sempre vai prezar de dar o seu melhor naquele projeto. Eu vejo muito isso em coreano, tipo, eles não descansam até concluir o que eles precisam concluir. E extremamente detalhista. Extremamente Tudo detalhista. muito certinho. Eles não pensam assim, amanhã eu faço. Não, vamos terminar isso hoje, vamos fazer isso agora, vamos fazer até terminar. A gente dorme quando puder. Então, isso é uma coisa que, durante esses anos também que eu tenho tido trabalhando com empresa coreana, eu percebi que não existe vamos deixar para depois. Por que você não faz agora, se dá para terminar agora? Amanhã, talvez, outra pessoa já fez, e a gente vai perder a chance de ter feito. Então, é tudo imediato. Bom, o melhor dos mundos. Eu acho que a Coreia O coreano é muito disciplinado. Eu acho que o coreano, quando ele quer, ele vai fazer. Tipo, é uma coisa que vem do coreano. Eu acho que por ser um país que sofreu muito, a história da Coreia é uma história de superação, né? Eles sofreram com a guerra, com muito sacrifício, sacrificaram família, teve a divisão da Coreia do Sul, Coreia do Norte. Então, tudo isso influenciou para o coreano ele ser muito disciplinado. Então, eu acho que isso traz muitos benefícios para o país, né? Tanto nos estudos, trabalho, tudo isso, você vê que a Coreia é número 1. Porque eles são disciplinados, eles correm atrás, né? eles fazem com excelência tudo que eles se dispõem a fazer. Você não
vê um restaurante, tem milhares de restaurantes na Coreia, e às vezes em uma quadra. Todos eles têm clientes. Por quê? Porque todos eles têm excelência no que eles fazem, no que eles produzem. Eles entregam algo muito bom para o seu cliente final. Então, acho que isso é uma coisa que me deixou muito encantada com a Coreia. Você não vai num lugar e fala, nossa, isso tá de qualquer jeito, mais ou menos. Não existe muito isso. Você vai lá e tudo muito bem feito, você é muito bem servido, você tem uma experiência sempre muito boa. Então, isso dá gosto de você fazer parte, sabe? E na parte cultural, eu digo, né? Agora, do Brasil, eu acho que é a leveza do brasileiro. O brasileiro é muito leve, muito alegre. Muito divertido, né? Muito Eles fazem piada com divertido. tudo, assim. Qualquer situação. Qualquer Às situação. vezes eu fico, assim, tudo vira piada. Não, total. A gente às vezes está brincando sem maldade, a gente consegue ter uma amizade verdadeira. Não tem tanto aquele peso nas costas, sabe? Que na Coreia tem aquela pressão diária. Na Coreia eu senti a pressão todos os dias, porque todo dia você tem que cumprir alguma coisa. Não existe, ai, um dia livre. Relaxa, né? Não tem um dia que você tá relaxada, assim, 100%. Aqui no Brasil você tem, vou pra praia, vou ficar um fim de semana com os amigos, você nem lembra que você tem trabalho. Agora lá não. Lá você tem que ficar olhando no celular, porque pode vir mensagem. Você realmente está 100% dedicado ao que você está fazendo no trabalho e etc, né? Então eu acho que esses dois mundos se encaixando seria um mundo ideal, sabe? Seria Com certeza. O equilíbrio. um equilíbrio, Que não é tão fácil assim. que não é tão fácil. Nossa, acho que você já resumiu tudo. A Michelle maravilhosa. Mas assim, realmente, uma coisa que eu, além disso tudo, que, nossa, 100%, né? Eu acho que a questão de tradição, pra mim, eu acho muito bonito, né? Você honrar aqueles que vieram antes. Sim. Isso eu acho muito bonito da cultura, e seja tanto no âmbito familiar como No trabalho, no né? profissional, é uma coisa que a gente precisa aprender um pouco mais, realmente, né? Tipo, de você não estar sempre contestando, sabe? Mas, tipo, entender que aquela pessoa realmente tem uma bagagem maior, tem uma experiência. De não questionar, né, Mi? Isso, às vezes. Acho que a gente é muito reativo, né? Sempre, o tempo todo. E aí tem coisas realmente que a gente poderia aprender. Mas, claro, tudo com uma certa dosagem, né? Com equilíbrio. E realmente, no Brasil, cara, quando você fala de Brasil, é realmente leveza, né? Acho que não tem como dar um sinônimo melhor do que esse. Mesmo todo mundo dando 100% no trabalho, ainda existe uma certa leveza no que a gente está fazendo, né? O pessoal bem brinca, De né, no brincar, ambiente de trabalho, exato. comemora junto. Né? É um ambiente mais descontraído no Brasil, totalmente. Eu tenho até uma John antes e depois da Coreia, porque quando eu fui para a Coreia, eu fui 100% brasileira, eu não tinha contato nenhum com a Coreia além da minha mãe. Quando eu cheguei lá foi um choque de cultura extremamente grande para mim. Eu não entendia muito bem nem a minha mãe, por que ela era daquele jeito. Quando eu cheguei na Coreia foi que eu entendi que todo mundo lá era igual a minha mãe. E, não, realmente, eu falei assim, porque eu não entendia a minha mãe. Eu falei, mas por que ela é assim, a mãe da minha amiga daquele jeito? Quando eu cheguei na Coreia, eu entendi. As pessoas lá, elas são tão focadas em crescer, sempre estar se desenvolvendo, que elas não têm tempo de respirar. E não deixam, às vezes, os seus filhos também se desenvolver, sabe, como criança. Sempre tem que estar estudando, sempre tem que estar fazendo uma coisa que talvez não é tão adequado para aquela idade. E chegando lá eu entendi muito por que é assim e etc. E quando eu voltei aqui para o Brasil, eu já estava muito coreanizada. Quando eu voltei depois de quase 7 anos na Coreia. Eu fiz faculdade lá, então eu tive eu reaprendi muita coisa, sabe, na minha adolescência e no início quando eu já estava na universidade lá. Quando eu voltei para o Brasil, foi um choque de novo para mim, eu ver como o brasileiro é relax com tudo. É tudo muito De boa. de né? boa. Tipo, amanhã.
não tem esse imediatismo que nem tem lá. Então eu demorei para me adaptar de novo aqui no Brasil. Eu ficava, às vezes, até sem dormir. Falava, gente, mas será que ele não está preocupado porque a gente tem que entregar esse negócio logo, né? E aí eu já preparando todo o relatório, fazendo as coisas que tinha que fazer a noite toda. E de manhã eu perguntava, e aí, você fez? Você fez o quê? Sabe, falando com o meu colega brasileiro. E aos poucos eu fui me adequando de novo, porque o ritmo que eu estava não estava bem. Eu não estava no ritmo que ia me fazer bem a longo prazo, né? Então eu acho que chegando no Brasil foi que eu entendi. Putz, hoje eu sei que não precisa ser do jeito que a Coreia mas também não pode ser também do jeito que aqui é. Tipo, vamos deixar, porque senão nunca vai ser feito. Tem um equilíbrio. Então, assim, isso foi uma coisa que eu reaprendi vindo da Coreia pra cá, sabe? Fazer que eu acho legal é que às vezes os expatriados eles vêm aqui e no começo é um choque, às vezes eles reclamam porque é um sistema que muitas das vezes não funciona, então eles ficam até, né, mas como, né? Mas na verdade não é culpa da pessoa que está executando aquela tarefa, mas é porque aqui é tudo muito demorado, muito burocrático, então eu vejo que eu ouço reclamações nesse sentido, né, do tipo, não é culpa minha, fiz tudo, mas realmente no Brasil as coisas meio que não funcionam muitas das vezes, né? E só que depois de um tempo eles acham bom morar aqui, porque é um ambiente mais. Então, assim, às vezes você pensa, mas é um choque de realidade, está acostumado a morar num país que é tudo muito rápido, todo mundo muito competente, né? Apesar de ser um ambiente extremamente estressante ao mesmo tempo, mas aí às vezes a gente acha que no Brasil eles não vão se adaptar, mas pelo fato, eu acho que da parte humana do brasileiro, acaba se tornando um ambiente mais leve, e aí eles também se sentem, olha, aqui eu posso, né, dar uma relaxada, então eles também acabam gostando do Brasil. E eu acho que é muito, tipo assim, acho que o brasileiro tem um coração enorme, né? E acolhe, e aceita, então isso conquista, né? Acho que o brasileiro tem um coração enorme, né? E acolhe, e aceita. Então, isso é uma coisa muito diferente, né, da Coreia, que acho que são um pouquinho mais frios, eles demoram um pouco mais, né, para ganhar confiança. Então, quando eles chegam aqui e veem que as pessoas estão de braços abertos ali, te acolhendo, acho que tem uma percepção, né, diferente, tipo, é diferente. Então, eu vejo que muitos deles acabam ficando super tristes também quando vão embora. É verdade. Eles acabam gostando muito, ficam das sim, pessoas. Sim, é verdade. Eu acho que você falou tudo. O Brasil, ele tem um coração enorme, o brasileiro. E quando o coreano chega aqui, ele estranha, inclusive. Ele fala assim, não pode ser verdade, que a pessoa é assim. Só que aí ele vai passando o tempo, ele vai vendo que realmente é assim. A gente chama a pessoa que vê uma vez na vida para ir comer um churrasco na sua casa, com a sua família. E é normal, lá na Coreia isso demora. Para você levar alguém para sua casa, você tem que ter pelo menos 1 ano de convivência com a pessoa. Normalmente é mais difícil. E você falou tudo, porque o brasileiro não. Você chegou, você é amigo do meu amigo, você já é meu amigo, você já é da minha família. Então é tudo muito mais intenso no relacionamento aqui no Brasil. A gente esqueceu de falar a coisa mais importante da cultura coreana, né? Aí meio que Isso.
Não, Mia, a gente esqueceu de falar da coisa mais importante da cultura coreana. Pois Ju, é, Ju. por Isso eu levei favor. bastante. Agora Deu, vamos Ju? pra... 2 mãos. Teve uma marca chamada Baicos, que é uma empresa de K-Beauty, mas eles têm fábrica aqui no Brasil, então a tecnologia é toda coreana. E a gente trouxe um presentinho para as nossas convidadas. Obrigada. Nossa, que chique. Obrigada. E onde que fica a loja, Ju? A loja fica no CJ dos Jardins. E aí na descrição do vídeo eu vou colocar o Instagram e o endereço da Nossa. Nossa, que cheiroso. Obrigada. Obrigada, Baicos, pelo presente. Obrigada, Adoramos. gente. Até a próxima. Obrigada, gente. Até a próxima. Ah, e clica aí no... Vamos falar, gente, já que ela vai falar. Pessoal, e por favor se inscrevam, por favor dá seu like, que vai ajudar bastante aqui na nossa jornada. Comentem abaixo. Comentem aqui embaixo. Engajamento, por favor. Aê! Ju, você tem mania de fazer comida coreana em casa também? Então, eu gosto de cozinhar, gosto bastante, mas minha especialidade não é a comida coreana. Então, assim, o japchae, que é esse aqui, que é com... Tem vários legumes, tem esse macarrão que é de batata doce, dá muito trabalho, que você tem que cortar um monte de coisa, refogar tudo separado, depois misturar, mas eu sei fazer algumas coisas. Eu tenho também um pouco disso com a comida coreana. A comida coreana é muito mais... você precisa se dedicar mais para fazer, Tem né? muitos Tem ingredientes. muitos ingredientes. Por exemplo, esse macarrão aqui, quando você vai fazer, vai ter ingrediente por ingrediente. Então, esse daqui é o japchae, que é macarrão de batata doce com legumes vegetais. E você já... Posso falar com você também? Você vai editando, né? Pode falar. Diferenças que eu vejo claramente, então, assim, a hierarquia, a questão da hierarquia, que é bem séria na cultura coreana, a formalidade nos relacionamentos interpessoais e corporativos, e também essa parte das tarefas, o controle das tarefas muito bem... Não é isso que eu ia falar. Gente, tá difícil. Vai falando. E uma outra diferença que eu vejo também, bem clara, o controle dos processos e a exigência da qualidade, fora o senso de urgência, né? Gente, que assim, você tem que fazer tudo muito bem feito, então eles são extremamente detalhistas e ao mesmo tempo você tem que entregar muito rápido. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho o que vocês sentem. Tudo. A Michelle maravilhosa.